Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Agora 9h05, oficialmente começando a nossa live, né? A primeira novidade exclusiva que eu tenho para você que está aí nos assistindo é que toda quarta-feira, nesse horário, 9 horas da noite, nós aqui da Integra Surdos, né, da instituição Integra Surdos, dessa fanpage o qual você está me assistindo, nós faremos uma live trazendo temas diferentes, dúvidas que vocês podem ter, né? Vocês, quem acompanha a nossa página já viu que a gente sempre posta lá, ou se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, para que vocês possam compartilhar conosco e que a gente, da melhor forma possível, possa esclarecer para você, tá bom? Pessoal, só me respondam aí se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ver bem. Se não está invertido para vocês a lousa, acho que não mais, né, produção? Porque eu comecei com a câmera para frente, o português Libras misturou tudo aqui, né? Mas agora acho que tá tudo bem. O áudio também tá bem, tá dando para vocês me escutarem. Nessa quarentena a gente faz tudo, né? Só não faz milagre e por enquanto não descobrimos a vacina. Mas eu adaptei totalmente aqui uma parte da minha casa, um estúdio, para poder atender vocês aí e que a gente consiga fazer uma live de qualidade e de aprendizado, né, gente? Que o principal é isso. Tudo bem aí, produção? Tudo certo? Ok. Então, podemos começar, né? Vamos lá. Novamente, se você tá aí na sua casa, óbvio que você tá na sua casa, né? Você que está aí na sua casa, eu sugiro que você pegue aí um caderno, um papel, caneta, lápis ou o que você quiser, porque eu pretendo passar bastante conteúdo nessa noite de hoje, para que você aprenda. A intenção da nossa live, pessoal, é muito mais do que um bate-papo, é para que você realmente aprenda. Então eu vou passar todo o conteúdo. Como eu disse, eu não estou vendo os comentários de vocês porque a câmera tá virada para mim, tá? Então, se por um acaso vocês fizerem alguma dúvida e não responder, não pensem, ai, a Aline me ignorou. Não é isso, é que eu não tô conseguindo ver, mas a gente vai respondendo também em lives futuras e por aí vai, né? Vamos lá, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, tá? Eu sou da instituição Integra Surdos. Como eu já disse no começo da live, mas para quem está chegando agora, toda quarta-feira nós vamos abordar um tema diferente para que a gente possa fazer quartas de aprendizagem, né? Que é a intenção da instituição para você, nosso aluno, nosso seguidor da página, nosso ex-aluno, nosso admirador de Libras, que somos todos nós, né? Essa é a nossa intenção. Vamos começar então. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, assim, logo de cara, né, para que a gente possa ter um bom aproveitamento, é que existe uma semelhança muito grande com o português e a Libras. E ao mesmo tempo que existe essa semelhança, existe muitas coisas que diferenciam o português da Libras. Nossa, Aline, tá ficando confuso. Calma que a gente já vai esclarecer. A primeira semelhança que existe entre o português e a Libras, a primeira semelhança é que ambas são uma língua, tá? Ah, entendi, professor. Então quer dizer que Libras não é uma linguagem? Não está correto utilizar língua brasileira de sinais? Não, tá? Não está correto. O correto é dizer língua, tá bom? Ah, mas é aí que começa tudo, tá? Lembrem-se que eu comecei dizendo aqui na live, né, que o português e a Libras, eles apresentam uma semelhança, ou seja, ambos são uma língua. Mas ao mesmo tempo que existe essa semelhança, por ser uma língua, existe uma diferença
que muda tudo. Ou seja, a gramática, tá? Então vamos lá, recapitulando. A diferença principal entre a língua portuguesa e a língua de sinais, tá? Qualquer língua de sinais, não só a língua brasileira de sinais, que é a Libras, né? A diferença entre as duas é a gramática. E a semelhança entre as duas é que ambas são línguas, ok? E é a partir dessa pequena explicação que nós começamos tudo, que nós começamos a engajar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Até aqui, tudo bem, né? Vocês conseguiram entender. Se alguém perguntar assim para vocês, mas a Libras não é uma língua? É. Mas o português também não é uma língua? É. Nossa, mas por que é tão difícil transformar uma frase em Libras, uma frase em português para Libras? Por que é tão difícil assim quando eu vou pegar e tentar interpretar alguma coisa que uma pessoa ou alguém está falando em português? Aí a minha cabeça, professora, a minha cabeça dá tilt, porque eu já não lembro que sinal que combina com aquilo. Como que eu faço para passar isso para Libras? Dá um tilt aqui na minha cabeça. Muito bem, vamos esclarecer essas dúvidas para que você consiga interpretar ou entender melhor essa diferença, tá bom? Vamos lá. Tô adorando essa lousa, gente. Gostei. Se eu pudesse, eu colocava na minha casa inteira aqui uma lousa. Então vamos lá, galerinha. Primeira coisa que a gente viu é que a semelhança entre Libras e português é que ambas são uma língua, tá? Então, se alguém algum dia falar para você, que legal, você está aprendendo a linguagem de sinais, você olha para a pessoa e fala, língua. Ela, língua. Mas por que língua? Porque possui gramática, assim como qualquer outra língua, tá? Então, por exemplo, o inglês tem uma gramática, o espanhol tem uma gramática, o alemão tem uma gramática. Todos os idiomas e línguas do mundo inteiro possuem uma gramática própria e não é diferente com a Libras, tá? Então, legal. Então agora a gente vai falar bem rapidinho, tá, gente? Sobre isso aqui, ó. Parâmetros, tá? Da Libras. Muito bem. Parâmetros da Libras. O que seria os parâmetros da Libras? Então vamos lá. Quando nós vamos aprender a nossa língua, que é a língua portuguesa, nós aprendemos muitas gramáticas, né? Muitas regras gramaticais. Então, quando nós vamos estruturar uma frase, ou quando a gente vai falar assim, por exemplo, essa frase tem que ser nessa forma conjugal e tal, tudo isso nós aprendemos, né, na escola, ou aprendemos até hoje, como falar corretamente. Na Libras também existe isso, só que nós chamamos de parâmetros da Libras, ou gramática da Libras, regras gramaticais da Libras, como vocês quiserem chamar, tá? A diferença é que o parâmetro da Libras, eles possuem 5, tá? Enquanto a língua portuguesa possui infinitas, né, números tem muitas regras, a Libras não. A Libras simplesmente 5, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos falar de cada um deles agora, tá? Mas eu vou dar uma pincelada deles, eu não vou entrar a fundo em cada parâmetro. Aí a gente vai fazer futuramente uma nova live, não sei se vai ser quarta-feira que vem ou se vai ser na outra, explicando tintim por tintim de cada parâmetro. Mas essa live de hoje, a minha intenção não é explicar todos os parâmetros, porque isso aqui demora, tá?
para vocês entenderem certinho cada parâmetro. Então, não vai ser nessa live que eu vou explicar cada parâmetro, mas a gente vai dar uma pincelada neles aqui, tá bom? Lembrando, gente, que esses 5 parâmetros, eles não precisam ser nessa ordem que eu vou escrever aqui. Eles podem ser bagunçados, tá? Por exemplo, o primeiro parâmetro, eu vou colocar CM, que significa configuração de mão, né? Segundo parâmetro, eu vou colocar PA, que é o ponto de articulação. Mas não precisa ser nessa ordem, eles podem se bagunçar, tá? Vou colocar aqui na ordem que veio na minha cabeça. Tá, gente? Eu já faço a leitura aqui deles para vocês. Ok, então vamos lá. Parâmetros da Libras. Só pra gente relembrar o que é, ou de repente, se você entrou na live agora, tá perdidão, né? Não sabe do que a gente tá falando. Nós estamos falando dos 5 parâmetros da Libras, tá? Então vejam bem. O primeiro parâmetro é a configuração de mão, tá? O que é a configuração de mão? Nada mais é a forma que a sua mão fica quando você sinaliza, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de sinais, só para vocês entenderem melhor, né? Vamos pegar o sinal de trabalhar. A configuração de mão do sinal de trabalhar é a letra L, tá vendo? Agora, vamos pegar o sinal de pessoa. A configuração de mão do sinal de pessoa é o dedo médio distendido, ok? O ponto de articulação, ou PA, como eu escrevi aqui, é o lugar onde você faz o sinal, tá? Então, por exemplo, o sinal de pessoa, o ponto de articulação é na testa. Passei aqui para vocês verem. O sinal de trabalhar, o ponto de articulação é no espaço neutro, né? Ou seja, não encosta no meu corpo, nem nada. O movimento do sinal, se o movimento é retilíneo, se o movimento é circular, se o movimento é semicircular, então os sinais também têm movimento. Por exemplo, vamos pegar o sinal de oi, que é um sinal que eu acredito que todo mundo conheça, né? O sinal de oi, ele tem um movimento semicircular. Se vocês perceberem, quando eu faço o sinal de oi, eu faço assim, ó. Tá vendo? Então, na verdade é ao contrário. É que vocês estão na câmera vendo ao contrário. É pra cá. Então, eu começo ele aqui e finalizo aqui, né? O ponto de articulação do sinal de oi é no espaço neutro, tá? Só para vocês entenderem, tô dando uma pincelada aí. Então, os sinais têm movimento, né? E a orientação e a direção, que é a palma da minha mão, ela tá para frente. Aí eu fecho, formando um O e um I, tá vendo? Então, qual é a orientação e a direção do sinal? O sinal tá com a palma para frente, palma para baixo, palma para cima, né? Isso é importante também. E o último parâmetro, que é a expressão facial e corporal, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um oi, eu faço pro surdo. Uma expressão, né? Não adianta eu chegar pro surdo assim. Nossa, ele vai falar, nossa, oi, né? A não ser que eu esteja brava, mal-humorada, aí tudo bem, eu posso fazer um oi mais seco, né? E a expressão corporal, ou seja, eu utilizo o meu corpo também, né? Para mostrar alguns sinais. Por exemplo, vamos pegar aí o sinal de árvore, né? Que a gente faz aqui, ó. Árvore. Então, eu utilizo a expressão corporal, tá bom? Como eu disse para vocês, gente, eu dei uma pincelada, tá? Bem rápida nos 5 parâmetros, só para vocês entenderem a principal diferença entre o português e a língua brasileira de sinais, tá bom? É uma pincelada assim, bem rápido, tá bom? Mas por que eu tinha que explicar isso para responder a pergunta de vocês? Qual é porque a gente escuta muito isso aqui, né? Professora, eu tenho muita dificuldade de traduzir essa música. Tem algumas palavras em português que não tem sinal. Isso tem mesmo, tem bastante, né?
Entre outras questões que vocês trazem para nós e a gente tenta explicar tudo isso para que vocês entendam que o principal objetivo, ou melhor, a principal diferença da Libras é isso aqui. A Libras possui uma gramática totalmente diferente do português, tá? A partir do momento que você entende que para você sinalizar corretamente em Libras, você precisa entender e mais do que isso, aprender os 5 parâmetros, você consegue formar qualquer frase de português para Libras, tá? Então agora eu vou dar alguns exemplos para que fique mais claro para você ainda, tá bom? Então vamos lá. Tudo bem aí, produção? Galera tá entendendo? Tem alguém me xingando? Não? Por enquanto ninguém tá me xingando, então tá tudo bem. Se ninguém tá xingando, tá tudo certo. Vamos lá. Uma pergunta. Manda. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler os comentários aqui, gente, para ver se vocês estão entendendo, se vocês realmente pegaram o caderno de vocês e estão anotando tudo isso que eu tô falando. Vamos lá. Nossa, tá calor aqui. Ó, produção, próximo investimento aqui, um ventilador, viu? Ou um ar-condicionado. Eu que vou pagar, né, gente? Então, melhor dar uma segurada. Deixa eu ver aqui. Legal, uma pergunta. Ageu, muito bom relembrar. Ageu, abraço. Victor Sérgio. Alguns dizem que temos entre 60 a 65 configurações de mão. Está correto? Está correto, Victor. É isso mesmo. Tem umas configurações de mão que, assim, a gente usa pouquíssimos sinais, tá? Mas é isso mesmo, você tá correto. A minha produção pegou a apostila aqui pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, peraí que eu vou continuar lendo os comentários. Pra quem não sabe, né, você aí que é leigo ainda na Libras ou caiu de paraquedas aqui na live, configurações de mão, a gente tem aqui na nossa apostila da Integra, como vocês podem ver, é a apostila mais completa do Brasil, tá? É uma apostila muito boa mesmo, e a gente tem aí todas as configurações de mão, como vocês podem ver, tá? E aí cada configuração de mão a gente usa para um sinal diferente, né? Por exemplo, ó, é lógico que você não precisa decorar o número da configuração de mão, né? Eu não vou chegar para você e falar assim, faça para mim um sinal com configuração de mão 40. Aí você, 40? Ai meu Deus, qual que é mesmo? Não precisa isso não, tá? Mas é importante que você saiba que existem inúmeras e diversas configurações de mão, tá? Isso é legal. Só para vocês verem aqui, a apostila da Integra, a mais completa do Brasil, tá, gente? Então, vamos lá. Continuando. Vera, eu peguei. Isso aí, Vera. Muito bem, mandou bem na prova hoje, hein? Legal, gente. Suelen, quero uma apostila desta, Aline. Aguarda, Suelen, aguarda aí. Diliene, apostila linda. Legal, gente, vocês vão gostar da apostila mesmo, vai por mim. É completíssima, mais que completa. Peguei as cores de caneta errada aqui. Legal. Bom, gente, então a gente já falou, né, só pra gente retomar aqui, nós já falamos sobre a principal diferença entre Libras e português e a principal semelhança também. Ou seja, que ambas são uma língua e possuem gramáticas diferentes. Aí eu dei uma pincelada na gramática da Libras, né? Lembrando que em uma próxima live nós vamos falar melhor sobre os parâmetros da Libras, né? Não é exatamente o foco da live de hoje, mas a gente vai preparar uma live bem legal para que vocês compreendam isso também, tá?
Calma aí, gente, só uma coceirinha aqui na perna. Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, nós vamos falar, né, nós vamos falar sobre como formar frases corretamente em Libras. A primeira questão que eu gostaria de deixar muito claro aqui para você que está me assistindo, né, nos assistindo, é que isso que eu vou colocar aqui não precisa ser necessariamente seguido assim, ó, rigorosamente. Não, eu tenho que fazer assim, porque se eu não fizer assim, o surdo nunca vai me entender. Quando você aprende Libras, quando você está no processo de aprendizagem, quando a gente fala assim, quando você aprende Libras, tá errado, tá, gente? Quando nós aprendemos Libras, porque nós sempre temos algo para aprender na Libras. A Libras é uma língua danadinha, tá? Todos os dias nós temos algo para aprender em Libras. Eu tenho, você tem, a Jéssica da minha produção VIP tem, todo mundo tem algo, aquela única que está aqui comigo, é só você que eu posso dar de exemplo. Todo mundo que tá aí na live sempre tem algo para aprender em Libras, tá? A gente nunca sabe tudo, nós nunca sabemos tudo. Então vamos lá, primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre como teoricamente formar as frases em Libras. Mas lembrem-se, gente, que isso que eu tô falando aqui agora são apenas dicas, tá? Que você não precisa fazer exatamente como eu estou falando. Mas isso vai fazer com que você, quando se deparar com um surdo, chegou um surdo, meu Deus, se deparou com um surdo, para que você sinta mais confiança na hora de sinalizar, tá? Porque isso é uma coisa que falta. Eu tenho muitos alunos, né? Nós lá da instituição temos muitos alunos que na prova eles arrasam. Você pergunta para ele, sinal de Maranhão, ele faz na hora, Maranhão, sinal de, sabe, sinais que a gente usa pouco, né? Sei lá, sinal de, dá uma palavra aí de um sinal que a gente não usa, Caribe, nossa, nunca usei esse sinal, Caribe, Nicarágua, mano, sei lá, ai mano, meu, sei lá. Então assim, realmente são sinais que a gente praticamente não usa e o aluno sabe. Mas na hora que ele encontra um surdo, que é para ele simplesmente falar oi, você bem, ele parece uma estátua. Fica branco, vermelho, azul, verde, esquece tudo, não sabe mais o oi, não sabe a letra A, sai correndo, explode, chega em casa e fica pensando, meu Deus, era só ter falado oi, né? Travei. Por isso que eu vim aqui hoje, nessa live, para te dar algumas dicas e para te dizer que isso é extremamente normal, tá? Eu me lembro, há um tempo atrás aí, né, uns tempinhos atrás, que as primeiras vezes que eu via um surdo, eu ficava assim, ó, eu vou, não vou. Se vocês pudessem ler na minha cabeça o que estava acontecendo, gente, era uma bagunça, sabe? Parecia o Fantástico Mundo do Bob. Tipo, tudo bagunçado. Eu ficava, eu vou falar, eu não vou. Mas isso, gente, é natural. É de cada um. Aí, com o tempo, você vai se acostumando. Até o momento que, de repente, você encontrar um surdo e vai ser normal. Vai ser uma coisa natural. Entendeu? Então, fiquem tranquilos. Não fiquem nervosos, que vai ser bem natural. E com essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês, quem sabe, de alguma maneira, nós da instituição podemos contribuir para o seu desenvolvimento e a sua fluência na Libras, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou dar uma dica assim para vocês, não tá escrito em nenhum lugar, tá? É uma coisa que eu peguei para mim, né? E eu gostaria de compartilhar, vai que ajude em alguma coisa, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois vocês me falam se foi uma dica legal ou não, tá? Lembrando, não tá escrito em nenhum lugar, do Fantástico Mundo de Bob, tá? Então vamos lá. Primeira regrinha que eu vou colocar aqui pra vocês é isso aqui, ó. Peraí que eu vou trocar de cor. Eu tenho problema, gente, com cor. Quando tem muitas opções eu fico confusa. Então, vamos lá. Ó. Primeira regrinha, maior para o menor. Já explico. Não tem nada a ver com matemática, tá? Já explico. Segunda regrinha,
Lembrando que isso não está escrito em nenhum lugar. É dica Aline, tá? Aline é vocês, vocês eu. Verbo no final. E terceiro. Você tá anotando aí também, Jéssica? tá anotando a aula? E terceiro, expressão, tá? Então, só para que vocês possam entender mais ou menos, tá? Como seria melhor para que o surdo compreendesse a sua frase ou, de repente, o que você está querendo passar para ele, tá? A primeira coisa, vamos pegar uma frase em português, tá? A frase eu quero perguntar para o surdo, você foi na igreja, tá? Então, ou você foi na igreja hoje, vamos colocar um hoje aí no meio. Você foi na igreja hoje, tá? Se você seguir essa primeira regrinha, você vai pensar o seguinte, dessa frase, você foi na igreja hoje, é uma pergunta, você foi na igreja hoje? Nessa primeira regrinha, qual é o maior disso tudo? Dessa frase inteira, não de palavras, tá, gente? De coisas, vamos pensar no abstrato. Você foi na igreja hoje? Qual que é o maior disso tudo, tá? Eu não tô vendo a resposta de vocês, mas se você respondeu que foi igreja, está correto. Trocando de cor novamente, então vamos formar a frase aqui. Igreja é o maior, então a gente já seguiu a primeira regrinha, tá? Agora a segunda regrinha, verbo no final. Mas a gente tem que colocar a frase inteira. Então, igreja, você, hoje, ir, verbo no final. E a expressão por último. Por que isso fica mais claro para o surdo? Porque quando você sinalizar igreja, você vai fazer lá, né, o sinal de igreja, que é a cruz mais a casinha. Então, igreja, você sinalizou o maior. Você, hoje, ir, ó a expressão, tá? Então, você está utilizando o quinto parâmetro, acho que era o quinto que eu escrevi na lousa, o quinto parâmetro da Libras, que é a expressão facial, né? Que é o ir. Começa a fazer isso, tá? Depois você me conta se deu certo, tá bom? Começa a fazer isso. Começa a formular as suas frases em Libras e colocar o verbo sempre no final. Ai, professora, mas semana passada eu encontrei um surdo e eu perguntei assim para ele, você ir igreja hoje? Ai, meu Deus do céu, que vergonha, nunca mais vou falar com esse surdo, falei tudo errado. Não, gente, calma, é como eu disse para vocês no começo, você não precisa necessariamente seguir essa ordem, tá? Eu estou apenas dando dicas de como você pode melhorar, principalmente dentro de uma frase do português passando para Libras, a sua expressão, que é um dos parâmetros da Libras, né? Então, a primeira regrinha básica, é isso, maior para o menor. Então, você sempre pensa no maior, a maior é a igreja. Quando você fizer o sinal, aí a gente entra em uma outra questão de que é o pensamento, dá para ver a lousa daqui, ó? Dá, né? Que é o pensamento do surdo, ó. Vou fazer um desenho aqui. Parece que é um desenho? Não. Sabe quando a gente pensa que fica esses negocinhos assim, ó? Acho que eles conseguiram entender, né? Aqueles, tipo, o imaginário aqui, né? Então, calma aí que eu já vou explicar. Não tô ficando louca ainda não, tá, gente? Pera aí, ó. Quando você faz o sinal de igreja, você chegou pro surdo, aí você fez assim, ó. Igreja. A primeira coisa que ele vai pensar na cabeça dele, nossa, agora vai ser difícil desenhar uma igreja. É a igreja, tá? Então ele vai imaginar lá a igreja, os banquinhos, né? Mais ou menos dá pra ver, né? Que é uma igreja. Então você chegou pro surdo e fez igreja.
Na cabeça dele, ele já imaginou a igreja. Ele pensou na igreja, né? Aí você conclui a pergunta: igreja, você hoje ir? No campo imaginário, no pensamento do surdo, quando você fez o sinal de igreja, ele já imaginou a igreja. O resto da frase é com você, entendeu? Então, igreja legal, ele já imagina uma igreja legal. Ou igreja hoje ir, ou igreja vamos. Então, você começou pelo maior, tá? É mais ou menos isso que eu tô querendo passar para vocês hoje. Óbvio que nem sempre precisa ser assim, né? Tem algumas coisas que a gente pode mudar também, pode alterar. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora para ficar mais claro. Isso eu peguei uma frase. Usei preto, não usei azul. Que cor que eu usei mesmo? Ah, tanto faz, né? Vai essa aqui. Eu peguei uma frase interrogativa, né? Ou seja, eu fiz uma pergunta. Agora vamos pegar uma frase de negação, tá? Agora a gente vai pegar uma frase de negação. Ó, a frase hoje não tem aula na Integra, ok? Vamos pegar essa frase. O que é o maior? Tan, 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 tan. A Integra! Muito bem. Então vamos lá. Para quem não sabe, a Integra é a nossa instituição, tá bom? Fica localizada em Sorocaba. Então, vamos pegar. Integra, hoje, aula, ter, não, tá? Então, é a mesma estrutura de frase que eu usei na igreja, só que agora eu coloquei o ter não, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que na Libras não tem preposição. Então, na Libras não existe na, não existe de, não existe e por aí vai, né? Não tem preposição. Com. Então, por isso que eu tirei, ó. A frase hoje não tem aula na Integra. Quando eu vou passar para Libras, eu começo do maior. Primeira regrinha, maior para o menor. Então, Integra é o maior. Segunda regrinha, verbo no final. Verbo aqui no final. Tá vendo? Então, aqui, ó. Integra hoje aula, ter não. Ah, professora, posso inverter? Fazer assim, ó. Integra aula hoje, ter não. Inverter o aula pelo hoje. Não tem problema, o surdo vai entender do mesmo jeito, tá? Mas eu aconselho que vocês coloquem depois do maior para o menor, o tempo, entendeu? Então, por exemplo, integra hoje, aula ter não. O segundo foi o tempo, também não precisa ser uma regra, né? Vamos dizer que fosse assim, quarta-feira não tem aula na Integra. Integra, qual é o tempo? A quarta-feira. Integra quarta-feira, aula ter não. Só um exemplo, tá? Para que vocês possam compreender que o tempo pode vir depois do maior para o menor. Ajuda também, tá? Ajuda você a formular uma frase bonitinha. Então, essa frase ficaria: integra, para quem não conhece o sinal de integra, é a letra S e a letra I. Integra. A partir do momento que você fez o sinal da integra, na cabeça do surdo, a gente forma de novo aquele balãozinho imaginário, ele já vai imaginar a integra. Nossa, não sei desenhar integra. Sei lá, um portãozinho aqui, parte de cima. É isso aí, tá? A janela. É isso aí. Então, vocês já viram que meu forte não é desenho, né, gente? Mas eu espero que vocês estejam entendendo, né? Então, a partir do momento que você fizer o sinal da integra, o surdo na cabeça dele, ele já vai criar aquele balãozinho, né? E ele já vai imaginar a integra. Aí ele faz integra hoje aula ter não. Aí é que você trabalha muito bem a sua expressão facial, colocando o verbo sempre no final, né? Porque aí quando você coloca no final, você pode arrasar na expressão. Vamos supor
que você tenha colocado o verbo no meio da frase. Olha como fica diferente. Vamos colocar assim, por exemplo, integra ter não aula hoje. Ou vamos tirar o integra do começo. Vamos começar com o verbo. Ter não aula hoje integra. Ter não aula hoje integra. Tá vendo essa expressão? Você acaba ficando com ela a frase inteira. Aí fica uma coisa mais carregada. É diferente de, por exemplo, integra hoje aula, ter não. Você consegue trabalhar melhor essa expressão, né? Lembrando que não é uma regra que precisa ser seguida rigorosamente. É uma dica, né? Para que vocês consigam estruturar melhor uma frase de português para Libras, ok? Mais ou menos, gente, eu tentei passar para vocês aqui hoje. Nossa, já passei meu tempo de live. Era 40 minutos. Já passei o tempo de live, né? A intenção é que seja 40, 50 minutos de live. Eu passei um pouquinho, mas calma aí, gente, eu tô acabando. A ideia é que vocês entendam, primeiro, como o surdo pensa, que é uma das questões que abordaram aí na nossa enquete, né? Tudo que você fizer para o surdo, integra, ele já vai imaginar, né? E aí você consegue trabalhar o restante, né? Se o surdo não conhece a integra, você vai fazer assim para ele, integra, ele vai fazer assim, ó, essa cara aqui, ó, tipo o quê? Aí você tem que trabalhar com ele classificadores, que é um outro tema, integra, né? Você já mostra, que é um outro tema que a gente vai também tratar em uma de nossas lives, classificadores, tá? Mas é isso que eu queria passar para vocês, gente. Tentem seguir mais ou menos isso, do maior para o menor, né? O maior objeto que você tiver na sua frase, ou sei lá, o maior lugar, né? Que a gente usa bastante. Preferencialmente o tempo, verbo no final, para que você trabalhe a expressão, tá? Agora, por último, uma última questão. Uma dica também, para que vocês consigam trabalhar o português e a Libras. Tá? Calma aí. É muitas cores. Da próxima live eu vou deixar só 2. Eu fico mais tempo escolhendo a cor. Então vamos lá. Palavras. Versus. É o último item, tá? Daí eu já dou uma olhadinha nas perguntas. Versus sinais, tá? Por último, para que vocês compreendam a diferença entre Libras e português, então a gente falou de vários aspectos aqui da diferença. Libras é uma língua, português também é, isso é uma semelhança. A gramática da Libras é totalmente diferente da gramática. Tem gente falando na live, pode continuar? Gente, precisa tomar banho. Vocês estão sentindo aí, ó, o cheirinho? Precisa de um banho, né? Então aí você vai seguindo isso. A Libras, a semelhança é que ambas são uma língua. A diferença é a gramática, que aí começa toda aquela história que eu expliquei para vocês, os parâmetros da Libras e tudo mais. E as palavras e os sinais. O que eu quero dizer com isso, né? Muitas palavras que você pensa no português, né? Puxa, como é que eu falo? Vamos pegar uma palavra aqui. Puxa, como é que eu falo falecido, faleceu em Libras? Daí você vai lá no dicionário, procura o sinal, você não acha. Gente, muitas coisas são sinônimos. Por exemplo, falecer, morrer. Então, coisas que vocês podem pensar que é complexo, basta você pensar, não, mas peraí, vamos pensar tal, que aí o surdo já entende, né? Tem alguns sinais que nós chamamos, vou usar o verde agora, o verde vocês não viram ainda que tem, que nós chamamos de sinais compostos, tá? O que seriam os sinais compostos? Por exemplo... a Jéssica pegou um aqui para eu mostrar para vocês, já vou mostrar. O que seriam os sinais compostos? Por exemplo,
Como é que eu falo analfabeto em Libras? Não tem esse sinal, analfabeto. Inclusive, se você soletrar para o surdo analfabeto, pode ser que ele não entenda, né? Como é uma palavra muito grande, muito complexa, talvez ele nem saiba o que é. Agora, se você chegar para o surdo e formar uma frase, por exemplo, é a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever nada. Daí ele, entendi, tá. Entendeu? Então, assim, ó, são sinais compostos, é uma sequência de sinais que forma uma palavra, entendeu? Ou senão, vamos pegar outro exemplo, residência, né? Residência também, endereço, desculpa, não é residência, é endereço. Endereço também não tem sinal. Aí você chega pro surdo e fala, qual o nome? Sua rua, nome da rua da sua casa, ou nome da rua do trabalho. Entendi. Então, essa questão de português e Libras é um eterno estudo, tá? Ó, a Jéssica pegou um outro aqui pra gente, que inclusive está na nossa super apostila da Integra, tá? Que tá escrito aqui, ó. Condensar, condensado, condensação. Nossa, tem que ler tudo isso. Resumir, resumido, resumo, sumariar, sumariado, sintetizar, sintetizado e síntese. Olha, gente, quanta palavra para usar um único sinal. Resumir. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso o que eu venho trazer aqui para vocês, tá, gente? Ufa! Acho que é isso. Acho que vocês conseguiram entender aí mais ou menos, né? Continuem entrando toda quarta-feira, nesse horário, 9 horas da noite, tá? A gente pretende fazer aí até 1 hora de live, para não ficar tão cansativo para vocês também, né? Mas a gente vai trazer, assim, vários temas diferentes da dúvida de vocês. Antes eu abrir aqui as perguntas, ler aí as perguntas dos comentários, 2 recados da produção, peraí, vamos lá. Isso eu já falei, Tá, então, primeiro recado da produção. Se você tem alguma sugestão de tema de live, por exemplo, professora, eu tenho muita dúvida em fazer isso, ou eu tenho muita dúvida nessa questão do parâmetro da Libras, ou se você quer dicas, eu não consigo me desenvolver nessa parte da Libras, escreve aí nos comentários, pode escrever agora nos comentários, que a nossa produção já está aí e vai anotando isso, que a gente vai transformar isso em live também, tá? Para responder essa questão de uma forma bem significativa aqui para que você possa entender e não ter mais dúvidas nisso. Outra coisa também, gente, toda quarta-feira nós vamos ter live nesse horário, 9 horas da noite. E a gente sabe que o dia é corrido, a semana é corrida, o mês é corrido, a vida é corrida, né? Filho, família, trabalho da escola, cursos, várias coisas para fazer. Então nós criamos algo especialmente para você. A produção está colocando aí nos comentários um link para você se cadastrar, para que toda quarta-feira você receba um lembrete em seu e-mail, tá? Às vezes passa despercebido e você pensa, puxa vida, hoje é quarta-feira e eu esqueci completamente que tinha live da Integra Surdos. Então, fica tranquilo, fica despreocupado, mas você tem que se cadastrar. Se você não se cadastrar, a gente não consegue saber, né, que você quer assistir as nossas lives. Então, se cadastra, clica aí no link, faz o seu cadastro e a gente, como sempre, cuidando de vocês, aprendizes da Libras, manda um e-mail para vocês informando, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários agora, produção. Tem mais alguma coisa para falar? Pergunta para mim? Vamos lá. Najara Oliveira. Najara, querida! Se for Najara que eu tô pensando, eu sei quem é. A Integra vende essa apostila ou só para alunos? Najara, vendemos a apostila, tá? Mas aguarde um pouquinho, logo nós teremos novidades, tá? Fica de olho aí, tá bom? E nós vendemos sim, tá bom? É uma apostila top, bem completa. Zibrainer, acho que eu falei certo o nome, né?
Os sinais em Libras não têm sinônimos? Acho que eu acabei respondendo essa pergunta durante a live, né? Essa questão de sinais compostos e tudo mais. Mas se você tiver ainda alguma dúvida, manda aí com a gente que a gente faz o possível para esclarecer, tá bom? Cecília Monteiro. Oi, Cecília, tudo bem? Surda. Qual o sinal de coronavírus? Tá. O sinal de coronavírus é esse aqui, ó. Você vai utilizar uma configuração de mão em S com a base para baixo, tá? A outra mão começa fechada e você vai abrir, porque o coronavírus ele tem um formatinho meio assim, né? Aí você manda assim, faz aqui, ó. Começa aqui e abre, coronavírus. Começa aqui e abre. Ou você pode usar sem o S, tá? Pode usar direto aqui aberto, ó. Coronavírus, ok? Bom, pessoal, isso aí... Certo? Estamos aqui, então, encerrando a nossa live de hoje, tá bom? Coloca aí nos comentários se você tem alguma dúvida que a gente vai copiar, certinho? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção aí de vocês. Obrigado por estarem presentes aqui. Quarta-feira que vem teremos mais uma live. Tem uma última pergunta aí? Deixa eu ver. Kleber perguntou, devido à evolução tecnológica e regional, como é feita essa atualização de sinais para quem utiliza Libras? Tá, então vamos lá, Kleber. Eu só vou responder essa última pergunta do Kleber, gente, pra gente não fugir muito do foco do tema da live, tá? Porque a gente tenta sempre responder o aluno mediante aquele tema. Aí essas outras questões, inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa pergunta do Kleber em live, tá bom? Porque aí eu posso explicar melhor, a gente pode falar sobre regionalismo e tudo mais, tá bom? Então, a gente vai transformar a sua pergunta em live, ok, Kleber? Alexandro, bora fazer uma live sobre circo? Essa área é carente. Ô, Alexandro! Alexandro é um palhaço de verdade, tá, gente? É a profissão dele, né? E queria mandar um grande abraço para o Alexandro, só para eu fazer aqui um agradecimento especial. A Integra Surdos é uma instituição, uma vez a gente teve um evento lá e o Alexandro foi voluntariamente... Foi muito legal. Obrigadão, viu, Alexandre? Pode deixar, tá anotado aí sua dúvida, ok? Gente, terminamos por aqui então, quase 10 horas, hora de dormir, hora de crianças dormirem, né? Como nós aqui. Muito obrigada novamente, obrigada também à equipe da produção que esteve aí respondendo os comentários. Obrigado a vocês que estiveram nos assistindo, tá? Gostou desse vídeo, gostou dessa live? Compartilha para que outros possam aprender com você também. Não esquece de se cadastrar no nosso site para você receber aí as informações de lives. E brigadão, gente. Beijo!